Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa MBC Tech, o vosso programa de transformação digital, inovação e tecnologia. E hoje, como primeira evidência, nós temos a realização do Fórum de Governação de Internet. Nós já teremos anunciado a realização deste fórum na segunda edição do nosso programa, e este teve lugar no dia 16 de maio de 2025, em Maputo, e teve como lema "Por uma internet para todos e resiliente". Nós fizemos a cobertura deste evento e iremos passar daqui a pouco as imagens do programa. Estamos de volta e com estas evidências de como é que foi realizado o Fórum de Governação de Internet, vale também referir que neste Fórum de Governação de Internet o INTIC lançou um livro sobre inteligência artificial. Este livro vai falar sobre os desafios e oportunidades para Moçambique e deixa também ao INTIC a promessa de elaboração de uma estratégia de transformação digital e transformação que vai implementar a inteligência artificial. Pelo que foi anunciado, o INTIC tem esta intenção de regulamentar a questão do uso da inteligência artificial em Moçambique. Ainda sobre a questão da inteligência artificial, é importante também ter em consideração o que aconteceu no Vaticano. Estamos agora com o novo Papa e este, na sua comunicação, expôs a visão do seu papado no sábado, dia 10 de maio, identificando a inteligência artificial como uma das questões mais críticas que a humanidade enfrenta e prometendo continuar com algumas das principais prioridades do Papa Francisco. Então é uma discussão que até já atingiu a Igreja Católica. Desta forma, demonstra-se que esta questão da transformação digital também envolve a inteligência artificial de uma forma mais incidente, considerando-se a inteligência artificial como o catalisador, da quarta revolução industrial. Então, estas são as evidências relativamente à inteligência artificial e como esta tem impactado o mercado digital a nível mundial. Outra evidência já mais ligada ao contexto moçambicano é que foi anunciado que, pela imprensa nacional, na verdade, que a partir do dia 20 de maio de 2025, o Boletim da República passa a ostentar um elemento de segurança novo, que é o QR Code. Este que vai permitir que o utente aceda aos sites através das suas câmaras de telefone, E qualquer smartphone ou outro mecanismo eletrônico equivalente pode então visualizar o BR. Então, isto também vem num contexto em que estamos numa situação em que a própria lei já prevê que o acesso à lei, o acesso aos boletins da República é gratuito. Então, vamos, neste contexto também, não só garantir a gratuidade, mas também garantir que estes elementos estejam facilmente acessíveis para o público em geral. Então, é uma inovação interessante, acompanhada também pelo fato dos boletins da República também terem agora assinaturas digitais, que são reconhecidas pelo INTIC. Então, estamos a avançar de uma forma rápida nessa questão da transformação digital
através destas inovações e implementações dessas soluções que garantem segurança cibernética e também fiabilidade eletrônica. Então, é com estas evidências que nós começamos o nosso programa e agora vamos partir para um pequeno intervalo em que nós teremos uma entrevista com a nossa engenheira Liana Kwame. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida, porque a sua empresa importa. A MBCTV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBCTV, conectando o mundo. Voltamos do nosso intervalo e agora nós vamos passar para uma entrevista com a engenheira Liana Kwame, que é diretora-geral da Connecting CX e da ITS. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu pela oportunidade de poder cá estar a representar essas que são as minhas paixões, são as minhas duas empresas. Espero poder responder à altura às questões do programa. Nós já teríamos que começar por primeiro perceber qual é o escopo da ação da Connecting CX e também da ITS. Eu preferia mesmo falar que as duas empresas são empresas de tecnologias, mas cada uma no seu setor, em que a Connecting CX, que é a Connecting CX, trabalha na área de atendimento ao cliente, que é B2B Business. Nós somos uma empresa de terceirização de atendimento ao cliente, em que nós prestamos serviços de call center, serviços de cobranças ao cliente, isso quer dizer para bancos, fazemos serviços também para e-commerce, dependendo da necessidade daqueles que são os nossos clientes. E a ITS é uma empresa virada totalmente ao mercado de tecnologias. Nós desenvolvemos softwares, prestamos assistência técnica e fornecemos equipamento informático. Muito bom. E estar nesse ambiente de inovação no mercado digital em Moçambique tem alguns desafios. Primeiro, por causa da questão de não estarmos tão avançados em questões tecnológicas, mas ao mesmo tempo ter de responder a certas exigências do mercado. Então, como é que tem-se aliado essa questão da inovação e sustentabilidade do negócio? Atualmente posso dizer que é assim, realmente um desafio, porque nós estamos num país em termos de literacia digital muito baixo, em que nós primeiro, como empreendedores que implementamos soluções tecnológicas, neste caso, nós primeiro temos que estudar o mercado, identificar as necessidades, ainda que o mundo no geral tenha soluções imediatas que sejam muito mais práticas, mas existe necessidade de nós adaptarmos aquilo que é a realidade moçambicana. Isso para ir de encontro com aquela que é a sustentabilidade do próprio negócio. Não é fácil sustentar um negócio no mercado de tecnologias, porque algumas tecnologias, as mais potentes, as mais sofisticadas, são também caras, mas não é impossível, porque existem tecnologias que podem ser implementadas de custo baixo e que até podem ser implementadas em locais que têm pessoas que não têm tanto acesso à digitalização no verdadeiro sentido. Estou a falar de mobile money, estou a falar de... existem muitas outras tecnologias que podem ser implementadas a nível nacional, mas também tendo como foco aquelas que são as necessidades locais de cada sítio. Nesse contexto primeiro vou separar um pouco a ação da Connecting e da ITS, né? E começando primeiro com a Connecting, que disse e fez bem a referência de que era uma empresa que presta serviços de call center, não é? E fizemos um pouquinho de due diligence e também vimos que nesse âmbito também usa uma inteligência artificial. Então, como é que isso realmente, na prática, funciona? O que acontece é que, primeiro, sim, é importante eu falar daquela que foi a necessidade de implementar uma empresa de atendimento ao cliente como a Connecting CX em Moçambique. O que acontece é que em Moçambique não existiam empresas que prestavam
atendimento ao cliente viradas à tecnologia. A Connecting CX, que também atua no mercado brasileiro, porque é uma empresa brasileira, que depois abriu em Moçambique, nós implementamos a inteligência artificial em várias vertentes. Em Moçambique, atualmente, por causa do nível de implementação de tecnologias que nós nos encontramos, nós agora utilizamos inteligência artificial em chatbots. Isso nos ajuda a reduzir o volume de questões que nós temos de alguns clientes, auxiliamos os nossos clientes a reduzir o volume de chamadas, implementando inteligência artificial. Conseguimos fazer roteamentos de chamadas, isso quer dizer, a partir do histórico de um determinado cliente, nós conseguimos conduzir aquele que é o operador que seria ideal para a solução da sua necessidade ou do seu problema. Temos respostas robotizadas em que, na nossa plataforma da linha de cliente, o cliente pode, em algum momento, apresentar uma inquietação e conseguir ter a resposta sem intervenção humana. Então, nós usamos inteligência artificial para tal. Acho que é mesmo para contribuir de alguma forma para a flexibilidade do vosso serviço, não é? Porque o que acontece, o CX da Connecting é Customer Experience. Então, para nós, a prestação do nosso serviço está 100% voltado à experiência que o cliente tem quando solicita um determinado serviço do nosso cliente. Então, para nós é muito importante essa experiência do cliente ir de encontro à satisfação que é do nosso cliente número 1, nesse caso, que até prefiro não chamar de cliente, eu digo sempre a todos, eles são nossos parceiros. Nós vamos implementar soluções para modernizar o seu serviço de atendimento, que é para ir de encontro à satisfação do seu cliente final. E neste contexto de modernização também outra questão que está em voga, não só é o uso da inteligência artificial, mas também do apoio de data centers, não é? E também vimos que recentemente foi firmada uma parceria com a Raxio. E o que isso significou em termos de oferta dos vossos serviços? Em termos de oferta do nosso serviço, eu prefiro dizer, nós não somos operadores de data center, nós não mexemos em data center, então é sempre inteligente te associar a entidades que o seu business core é exatamente data center. Para o nosso modelo de negócio, nós estamos 100% voltados a alguns serviços que são de disponibilidade inteira. Então, existe necessidade de tu teres uma infraestrutura que é para garantir segurança, disponibilidade de serviços, sempre em níveis altos de qualidade, estamos a falar de 97% de uptime. Então, para nós, a nossa parceria com a Raxio foi de forma inteligente para aquele que é o nosso serviço, porque nós iremos, a partir dessa parceria, garantir aos nossos clientes, quer banca, quer empresas de telecomunicação, que o serviço de atendimento ao cliente nunca iria estar sujeito a uma indisponibilidade de serviço. Tanto em termos de redundância de internet, de energia, até mesmo segurança de dados, porque o que acontece é que nos outros países que têm níveis de exigência de lei de proteção de dados, existem quesitos que são importantes tu teres implementados dentro de uma linha de cliente. Então, nós hoje nos encontramos em condições de responder à necessidade de atendimento ao cliente, não só para Moçambique, mas a nível mundial. Mas é verdade realmente, porque até a tendência de Moçambique, acredito eu, que seja mesmo de se adequar mais aos padrões internacionais, então é mesmo importante que as empresas já estejam a preparar-se nesse sentido. E também, eu acho que um ponto positivo de ser um data center nacional, né? Porque é uma exigência também, portanto, essa questão da soberania de dados, também de estar a operar no espaço digital moçambicano, não é? É bem interessante e também gostaríamos também de olhar um pouquinho para este lado da ITS, que oferece não só assistência, mas também soluções tecnológicas, mas essa questão de como é que, qual é a estratégia que usa para acomodar as certas necessidades de clientes e aquela solução ou olhar para o negócio em específico do cliente e oferecer uma solução que seja útil. O que acontece é que inicialmente nós respondíamos direto a termos de referência, mas existe a necessidade, ou identificamos a necessidade de também fazermos parte do processo de elaboração dos próprios termos de referência, porque assumimos que nós somos desenvolvedores de soluções, neste caso de softwares, podemos prover softwares para uma entidade que não entende softwares, que não entende do funcionamento todo do mercado de softwares. Então, nós oferecemos uma equipe completa que parte
desde a análise dos próprios sistemas, nós conduzimos os nossos clientes, até podemos ajudar a identificar a necessidade, porque nem sempre o cliente consegue dizer eu tenho necessidade de fazer isto. Ele tem um sonho, tem um desejo de alcançar um determinado nível de prestação de serviço e nós conseguimos ajudar os nossos clientes neste processo de implementação, identificação primeiro de soluções, desenho das mesmas soluções, implementação e acompanhamento no processo todo de implementação, chegar à fase de maturação digital, que é na fase em que o cliente já toma posse do próprio sistema, e depois prestamos assistências técnicas para sempre, se possível. Se possível. Então é o ideal. É o que sempre nós esperamos. Nós, quando desenvolvemos um software, esperamos poder acompanhar o cliente enquanto estiver a usar a mesma solução. E uma das vantagens que eu costumo dizer de comprar os sistemas feitos em Moçambique, porque existe uma tendência do nosso mercado de achar que os sistemas feitos fora de Moçambique são os melhores. Não digo o contrário, mas temos um mercado com capacidade de desenvolver software, com conhecimento suficiente para fazer o mesmo, e a vantagem é que se tu compras um software que é custom made, que é feito para ti, ainda que tenha um padrão já desenhado, se tu tens acesso direto ao provedor, consegues conversar, consegues mandar fazer uma alteração e o provedor mostra-te sempre disponibilidade de o fazer, é sempre ideal. Nós chamamos, em termos de manutenção dos próprios softwares, nós temos fases diferentes. Nós temos manutenções corretivas, que é para nós corrigirmos aquele processo todo de implementação, de desenvolvimento do próprio software. Existem coisas que temos que corrigir. Existem manutenções evolutivas, porque a necessidade que o meu cliente teve hoje, daqui a um ano, pode não ser a mesma. Então, existe a necessidade ou de aumentar certas funcionalidades. Então, essa é a vantagem de comprar localmente. Eu acho que também estamos a caminhar para um passo em que até o próprio Estado e também o próprio ambiente digital já está a demonstrar ser capaz de acomodar as necessidades dos moçambicanos para os moçambicanos. Então, é de se louvar quando empresas investem na qualidade dos seus serviços, independentemente do status quo relativamente ao ambiente tecnológico. E também nessa vertente de implementação de inovação e de desenvolvimento, quais são os desafios que têm enfrentado? Um dos desafios, foi aquele que acabo de citar, é a confiança que o mercado moçambicano tem que ter dos provedores de serviços locais, nacionais. Esse é o primeiro desafio. O segundo, em termos de capacitação, as empresas têm sim de estar sempre a manter o nível de capacitação do seu quadro pessoal, mas isso está diretamente associado à sustentabilidade do próprio negócio. Se tu não tens um mercado que responde àquelas que são as implementações de soluções que tu tens, falo mesmo em termos financeiros, dificilmente tu terás capacidade de investir para a formação do teu próprio pessoal. Temos a vantagem do nosso lado de tecnologia, existem vários cursos grátis, cursos que em algum momento podem ajudar a responder às necessidades. E eu gosto de trabalhar com jovens porque os jovens têm curiosidade. Ainda que não seja uma capacitação associada à entidade empregadora, se tu tens uma equipa jovem que é curiosa, ela tem sempre tendência de buscar soluções. Eu costumo dizer também aos meus colegas, eu não sei. Eu gosto muito de dizer que não sei, porque eles sentem vontade e percebem que tem espaço até de ensinar a mim. Então eles me ensinam. Eu sempre digo, não sei, como é que funciona? Que é para eu perceber como é que funciona, porque eu não sou técnica, entendo, mas não sou técnica. Então eu deixo aqueles que sabem fazer, criarem condições de o fazer e até me ensinar. Não é? É uma boa abordagem. Até acabamos descobrindo mais do que pensamos saber. Então, alguma última consideração? Considerações finais. Tenho boas expectativas, isso para as duas empresas que tenho. E tenho também boas expectativas com relação ao mercado moçambicano, isso tanto para a Connecting CX ou para a ITS. E gostaria mesmo que no mercado nós tivéssemos mais um mercado um pouco mais aberto para a interação isso dos provedores de serviços na área de tecnologias, porque eu acredito que nós temos muitas soluções que podem ser implementadas, principalmente a nível do governo, mesmo a nível privado, que podem resolver muitos problemas básicos que nós temos. Temos soluções inovadoras, robustas no mercado, simplesmente as pessoas não têm a oportunidade de apresentar e implementar. Então, é um mercado que está pronto para receber.
mas como muita gente não está para trabalhar sem ter o seu retorno. O retorno quer dizer motivacional, mesmo também financeiro. Então, esse também é um dos desafios. Espero que nos próximos tempos possam melhorar. Não é? Essa questão financeira e a parte social também, porque tem certas exigências sociais que... Sim. E não só. Eu até poderia deixar uma questão que para mim é muito importante. Tu podes ter muitas soluções tecnológicas, mas quando chega a fase de implementação, tu tens alguém que barra pela legislação. Existe muita burocracia, principalmente por causa da legislação. Nós temos muitas fintechs a nível mundial, mesmo aqui em Moçambique, que poderiam estar a fazer maravilhas. Mas quando tu vais para implementar as soluções, a legislação não te ajuda. Então, são muitas coisas que ainda temos que resolver. Eu acho que até fiquei com mais um pouquinho de curiosidade para desenvolver mais numa parte que é o que acharia de uma hipótese. Até é um pensamento que eu já tive, né? Que, primeiro, deveria-se aproximar este tipo de parceria público-privada, não é? Primeiro porque estamos num contexto de transformação digital, mas também quais seriam os tipos de incentivos que poderiam-se dar às empresas de tecnologia para poderem investir mais na qualidade dos serviços e também na implementação de novas soluções. Nós até temos algumas instituições que fazem o mesmo. Eu tenho acompanhado muito o Sandbox, que é do Banco de Moçambique, por causa das fintechs. Para mim, eu acho que tinha que existir também um pouco mais de divulgação, porque existem muitos jovens com soluções esplêndidas, mas as pessoas não têm conhecimento. Eu posso ter uma solução que eu não sei qual é o procedimento até eu chegar à fase de implementação da solução que eu tenho. Então, as pessoas precisam de uma espécie de coaching, acompanhamento, não sei o quê. Mas outra questão é, depois desse coaching, o que acontece com a pessoa que desenvolveu a solução? Ela fica como cofundadora da solução, ou a solução termina por aí porque foi o Sandbox, acabou, ou depois existe uma outra empresa gigante, como a ITS, por exemplo, que vai abocanhar a solução. E tem que existir um incentivo sobre as pessoas que desenvolvem soluções, as pessoas que têm ideias sobre as soluções. As pessoas têm que ser incentivadas e valorizadas. Incentivar alguém, se calhar é o sonho dela de dizer: eu fui fundadora da aplicação X. Então é muito bom nós incentivarmos as pessoas nesse sentido. Também estamos num contexto em que, mesmo que eu desenvolva algo, em termos de proteção do meu código-fonte, vamos dizer assim, não tem nenhuma proteção. Não tem então, nenhuma proteção. Há muito o que fazer. Que não é muito no verdadeiro sentido, simplesmente não temos que ser leais, temos que ser idôneos, temos que ser pessoas transparentes e fazermos processos mesmo a 100% transparentes, desde o início ao fim. Temos muitas soluções no mercado, muitas mesmo. Realmente, muito obrigada realmente por trazer um pouquinho das vossas soluções e também da inovação que tem trazido para o mercado moçambicano. Logramos muito sucesso e esperamos que possamos voltar, né, para ter mais uma conversa. Foi muito curto, foi muito fluido. Mas agradecemos realmente pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. E agora iremos partir para a terceira parte do nosso programa, logo após o intervalo. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida, porque a sua empresa importa. A MBCTV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBCTV, conectando o mundo. Voltamos do nosso intervalo e agora continuamos com algumas das evidências no mercado digital e importa também referir, como parte dessas evidências, que temos a notícia de que os operadores de telefonia móvel têm perdido mais de 60 milhões de meticais.
Isto foi anunciado pelo Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, que informou na semana passada que as operadoras de telefonia móvel em Moçambique perderam 60 milhões de meticais devido a fraudes eletrônicas no ano passado. Ao longo de 2024, registrou-se uma média diária de 1.500 tentativas de fraude nas telecomunicações, cerca de 63 a cada hora, e até o final do ano o cumulativo ascendeu aos 500 mil casos. Cerca de 2/3 desses crimes foram bem-sucedidos. As províncias de Nampula, Maputo e Cidade de Maputo são as que têm mais casos, sendo responsáveis por 87% dos registros. Isto só evidencia, na verdade, que é urgente realmente que se tenha, primeiro, uma lei de segurança cibernética e também de cibercrime em Moçambique em vigor, e igualmente que passe-se a implementar medidas, não é, corretivas, que sejam correlacionadas à prestação desses serviços para evitar este tipo de ocorrências e também perdas tão grandes como estas, porque 60 milhões de meticais não são valores que se deixam de lado assim como se não fosse nada. E para a última evidência, mas não menos importante, damos a notícia de que a Starlink reforça a presença em Moçambique. Então, a Starlink, para aumentar a sua capacidade de conectividade e melhorar o desempenho do seu serviço, este que é um serviço de internet por satélite, operado pela SpaceX, lançou recentemente uma estação terrestre no país, concretamente na Matola, e pretende-se também facilitar a concorrência e facilitar a entrada de novas operadoras no mercado. Então, trata-se de uma instalação localizada na superfície da Terra, que se comunica diretamente com satélites no espaço. Espera-se que esta estação não só melhore a latência, não é? Como também aumente a capacidade de rede da Starlink em toda a África subsaariana, permitindo potencialmente novas subscrições em cidades com elevada procura e acesso limitado à banda larga. Então, para além desta melhoria no desempenho, acredito eu, e esta é uma opinião pessoal, que a Starlink passará também a reabrir as inscrições para o seu serviço de roaming regional, anteriormente interrompido devido a restrições de capacidade e utilização indevida em países não suportados. Então, é com estas evidências e com estas notícias e questões que importam para o mercado digital que nós terminamos o nosso programa, na esperança de nos vermos na nossa próxima edição do programa MBC Tech.